Olá, amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Eu sou a Amanda, neta da irmã Bernadette. Eu estou muito feliz de participar da Escola Bíblica Dominical com todos vocês. Eu gostaria de ler um versículo, Salmo 119, versículo 105, que diz assim: A tua palavra é a lâmpada para guiar os meus passos, é a luz que ilumina o meu caminho. Agora vamos com muita alegria para os louvores, oração e estudos. E desejo a todos vocês uma boa semana. Vamos neste momento orar ao Senhor, vamos falar com o Todo-Poderoso neste instante. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Todo-Poderoso, queremos louvar e adorar o Teu santo nome, queremos adorar o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, porque Ele é aquele a quem está nos conduzindo para a vida eterna. Nós Te louvamos, Te adoramos, e agradecer-Te ao Teu Santo Espírito nesse momento, ó Deus.
E quero colocar diante do Senhor, ó Pai querido, tantas vidas, tantos corações, ó Pai, que neste momento, ó Deus, está passando dores, está passando problemas, está passando dificuldades, está passando os seus dramas, ó Pai, está chorando, ó Deus, está sofrendo, não está dormindo à noite, ó Deus querido. Eu quero neste momento lembrar deles, ó Pai. Eu quero colocar a eles diante do Senhor, diante do teu poder, diante da tua santa mão poderosa, ó Pai. E clamar e suplicar o consolo e o fortalecimento do teu Santo Espírito, ó Deus. Porque tem situações e coisas que nada consola e somente o teu Santo Espírito é quem pode consolar, ó Deus. Por isso, ó Pai, abençoa essas vidas, abençoa esses corações, levanta esses corações, ó Pai. Cura essas vidas, que nas casas, nas residências, ó Pai, onde eles estão, que realmente nos hospitais, ó Deus, a tua mão ali chegue, a tua mão ali cure, a tua mão ali fortaleça, a tua mão ali transforme, a tua mão, ó Deus, mude aquela vida, ó Pai. E eu tenho certeza pela fé que já neste momento o Senhor está fazendo isso com todos, ó Pai. E já pela fé também te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Amém, Amém, Senhor. Pai. Amém. Glória a Deus. Senhor,
Bom dia, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Nós vamos, mais uma vez, estudar mais um personagem bíblico nesta manhã. O personagem que eu escolhi nesta manhã foi Dorcas. Está na passagem de Atos, capítulo 9, versículos de 36 a 42. Dorcas é pouco conhecida, pouco se fala sobre Dorcas. Eu mesma ouvi falar muito pouco dela. E eu gostaria de falar sobre ela hoje. Primeiro, eu gostaria de compartilhar o texto com vocês. Então, vamos lá. Dorcas está em Atos 9, de 36 a 42. E diz assim: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome que, traduzido, quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-a no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos de Pedro, que estavam ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então, essa passagem de Dorcas diz que Dorcas é uma mulher cristã, conhecida por ajudar os pobres. Dorcas era um nome grego, e Tabita era aramaico. Mas os dois tinham o mesmo significado, que era gazela. Gazela, que é um antílope pequeno, gracioso e rápido, conhecido por seus olhos brilhantes. Ela recebeu um nome acertado. Dorcas, que morava entre os gregos e falava a língua grega, tornou-se cristã. Lucas, o autor do livro de Atos, a chama de discípula cristã. A primeira e única vez em que esse título é usado no Novo Testamento para descrever uma mulher. Dorcas morava em Jope, uma cidade bem bonita, situada na costa do mar Mediterrâneo, a cerca de uns 56 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Por ser uma cidade costeira, Jope tinha muitos maridos e pais que partiam em direção àquelas águas perigosas. Vários deles não voltavam mais do mar, deixando em terra viúvas e órfãos enlutados e desamparados. Dorcas amava o Senhor e seus olhos amorosos viam as necessidades urgentes dos outros. Com mãos hábeis, essa discípula colocava diariamente a sua fé em ação. Ela costurava belas roupas e as distribuía generosamente entre as viúvas e crianças da cidade, que eram as vítimas dignas de pena dos naufrágios. Os residentes de Jope amavam Dorcas pelas suas obras de caridade, humildes, bondosas e contínuas. Ela servia a Deus com uma agulha na mão e anunciava a Cristo com suas boas obras. A Bíblia fala pouco dela, mas ela praticava benfeitorias com aquilo que mais sabia fazer, ou seja, confeccionava roupas para os pobres e necessitados. Um dia ela ficou doente. Na Bíblia não diz qual foi a sua enfermidade, mas que provavelmente deveria ser muito grave, pois ela acabou morrendo. Quando Dorcas morreu, as amigas, entristecidas, prepararam seu corpo para o sepultamento e depois enviaram 2 homens até a cidade de Lida, que era ali bem próximo,
né, de onde eles estavam, de Jope, para buscar o apóstolo Pedro, que estava lá. Pedro atendeu rapidamente, e quando entrou no local onde estava o corpo, já sem vida, ele observou as muitas viúvas usando as roupas feitas por Dorcas, e elas choravam muito. Então, pedindo a todas que saíssem, Pedro ajoelhou-se perto de Dorcas e orou. Em seguida, ordenou que ela levantasse, e ela abriu os olhos e se sentou. O apóstolo Pedro ajudou-a a se sentar e a se levantar e chamou as amigas para apresentá-la com vida. Um milagre havia acontecido. Dorcas havia ressuscitado. E a tristeza se transformou em alegria, e grande deve ter sido a comemoração. A cidade de Jope não era mais a mesma depois da ressurreição de Dorcas. Ao ver e ouvir sobre o milagre, muitos se voltaram para o Senhor e creram. Sem dúvida, essa discípula generosa, dotada de mãos habilidosas e que amava o Senhor, pegou sua agulha e continuou seu ministério, cheio de compaixão e bondade com todos que a rodeavam. Irmãos, nós precisamos perceber que muitas vezes um cristão oferece o serviço mais significativo para Deus, fazendo aquilo que parece ser a coisa menos importante do mundo. Então nós vamos às lições que aprendemos com Dorcas. Primeira lição que aprendo com Dorcas é o amor. Quando a vida da gente transborda de amor em ação, é porque a gente conseguiu se tornar mais eficiente em retratar o caráter de Deus. O mundo aprende a confiar no que os cristãos fazem através dos exemplos que damos, muito mais do que as palavras que dizemos. Segunda lição que aprendemos com Dorcas é usar o serviço cristão exercendo o seu dom. Dorcas exercia o serviço cristão usando aquilo que ela sabia fazer, costurar. E isso abençoou a vida de muitas pessoas daquela cidade, o que significa mais um ponto para os cristãos e favorável para a reputação de Deus. Serviço simples, mas edificante. Terceira lição que aprendo com Dorcas é ser um cristão de valor. Quando foi confirmada a morte dela, um sofrimento imenso atingiu a todos daquele lugar, que foram ajudados por ela. Dorcas construiu um elo. Era conhecida por seus valores, esmolas e ofertas que oferecia. Ser um cristão de valor é chegar no dia de sua morte e ter seus familiares e amigos dizendo totalmente desolados: uma pessoa como essa não deveria ter morrido. Fará muita falta. Irmãos, o desafio que eu tenho hoje para esta passagem é que nós possamos ter um olho mais atento. Que a gente procure perceber as necessidades do seu irmão. Seja ela qual for, seja comida, uma palavra amiga, uma oração. Abençoe a vida dos outros com a sua própria vida. É fácil. Então, que nós possamos nos lembrar de olhar para o nosso lado e ter a sensibilidade de perceber que o nosso irmão está precisando da nossa ajuda. Que todos tenham um excelente dia. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar reunidos com você na sua casa, tá bom? Um beijo a todos, até mais. Para vocês, eu estou com saudade da igreja,
de vocês. Obrigado pelo carinho que vocês tiveram, querendo me ouvir a minha voz. Tá tudo bem. Eu mando um beijão para todos. Estou com saudades da igreja, mas que fazer? A gente não pode desobedecer. Eu mando um abraço para todos, para o pastor, para a pastora e para todas as minhas amigas. Um abraço e um beijo. Vamos deixar aquele versículo, mãe? O choro pode durar... O choro pode durar uma noite, mas amanhã vem bem florescente e alegre. Nosso Deus está cuidando de nós. Amém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Esse versículo que a gente quer deixar para vocês, porque isso tem hora para acabar e todos nós vamos estar juntos de novo. Um forte abraço e um beijo para todos. Aqui é a filha da Nelly que está falando. Um beijo para vocês. Um beijo. Olá, irmãos, tudo bem? Saudades gigantes de todos. No dia 2/8, eu sugeri que o pastor Elias lesse o Salmo 31. É um salmo que é muito especial para mim, tem me ajudado, faz muitos anos que esse salmo me ajuda em várias situações da minha vida, tá? Tem alguns versículos, por exemplo, o início, o primeiro versículo, que o Senhor é o meu refúgio e em ti eu não me frustre, livra-me pela tua justiça. No meu entendimento, eu entendo que no tempo de Deus e nos propósitos dele, a gente, por procurar e confiar em Deus, a gente nunca se frustra, né? Aí tem um outro versículo, tá? O motivo, eu estou falando para vocês o motivo cujo qual eu sugeri esse salmo, tá? O Senhor tem compaixão de mim, porque eu estou angustiado. Meus olhos, minha alma, o meu corpo se consomem de tristeza. Irmãos, muitos irmãos me conhecem, sabem um pouco da minha trajetória, de vida, e muitas vezes eu já me senti dessa forma. Tão triste, tão angustiado, como diz o salmista, que parecia que até os meus ossos estavam chorando junto comigo, entende? E no versículo 14, o Senhor, ó Senhor, mas eu confio em ti, digo, tu és o meu Deus. Nesse momento tão difícil que a gente está passando e outros que a gente vem passando, quando eu assisto o culto e quando eu tenho chorado algumas vezes, mas não de tristeza e sim de saudade, E quando eu penso nas pessoas que não têm como se alimentar, como se vestir, porque perderam seus empregos, nessa palavra, é nesse versículo que eu me apego, porque eu sei que Deus está conosco e com todo mundo, eu tenho orado por todos. E a pregação do pastor me ajudou a entender sobre o fato da opressão. Em vários momentos da nossa vida, em casa, no trabalho, com maridos, filhos, às vezes nós nos sentimos oprimidos, isso faz parte da nossa vida, Então a pregação me ajudou muito a entender o porquê que eu tenho tanta afinidade com esse salmo. Queria dar um grande abraço virtual em todos os irmãos e sei que logo nós estaremos juntos. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus. Eu gostaria de responder a questão por que eu pedi para o pastor Elias pregar em Abacuque. Sempre que eu leio o primeiro capítulo desse livro, a oração de Abacuque, o clamor que ele faz na oração e a resposta de Deus no capítulo 2, eu vejo a resposta do Senhor. E no capítulo 3,
verso 17 em diante, do reconhecimento de Abacuque sobre o que ele ouviu. E ele diz, verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então é isso, irmão. Ele me dá explicação de crer, essa confiança de crer no Senhor Deus. Obrigada. Olá, irmãos, amigos. Hoje eu vim falar sobre o nosso momento de entrega de dízimos e ofertas. Como os irmãos têm conhecimento, os nossos encontros eles estão acontecendo no formato virtual e preservamos todos os momentos do nosso culto, a adoração, a comunhão, a pregação da palavra e também a consagração, que é o momento onde nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e também as nossas ofertas, que nada mais são do que a nossa vida transformada em moeda. Então queremos convidar os irmãos a participarem deste momento de entrega de dízimos e ofertas, fazendo com amor, lembrando do que a palavra de Deus diz, que Deus ama aquele que dá com alegria. A nossa igreja, ainda que não esteja se reunindo presencialmente, tem arcado com seus compromissos financeiros. As taxas estão sendo pagas, os salários estão sendo pagos, ajuda, o pagamento do terreno, e tudo isso é possível porque Deus tem abençoado. Deus tem abençoado os irmãos que continuam contribuindo com seus dízimos e ofertas e tem abençoado a nossa igreja. E Deus poderá fazer muito mais através de nós e por nós, também com a contribuição dos irmãos. Então, se você tem um aplicativo, se você utiliza Internet Bank, você pode fazer o depósito ou a transferência diretamente para a conta da nossa igreja. Mas se você não tem possibilidade de utilizar esses recursos, continue guardando os seus dízimos, as suas ofertas, e tão logo seja possível, tão logo sejamos seguros para nos reunirmos presencialmente, o irmão poderá fazer essa entrega. Então, todos são convidados a participar. Se você quiser fazer isso agora ou em outro momento, fique à vontade. Lembre-se que Deus ama ao que dá com alegria. No serviço do meu rei eu sou feliz.